Renato Samili, vocês conheceram o Ministério Mudança de Vida assistindo um vídeo na internet, um culto na internet, e de lá para cá começou a história, não é isso? É isso mesmo. Eu assisti uma vez pela internet, a palavra me alimentou e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a gente mora numa outra cidade, em Itatiba, um pouco longe daqui de São Paulo, e eu fiquei com aquilo na cabeça se um dia eu ia poder conhecer o culto, a bispa, a igreja, enfim, presencialmente. E aí, falando com ele, ele falou: não, vamos fazer um esforço, né? Porque pra gente parecia muito longe. E a gente veio, e no primeiro dia que a gente veio, foi em abril de 2015, a bispa fez uma pregação sobre o Apocalipse, o fim dos tempos. E aquilo foi tão impactante pra gente que a gente saiu de lá, a gente era amigado, morava junto. A gente saiu daquele culto e falou: não, vamos arrumar nossa vida, porque se Jesus voltar, a gente não quer ficar aqui. E aí a gente já foi, organizou o casamento. A gente casou em setembro no cartório, né? E em dezembro a gente casou aí na igreja com cerimônia, tudo. Foi um casamento meio às pressas, em 6 meses, mas a gente conseguiu organizar. E aí de lá para cá a gente se formou, eu me batizei primeiro, depois ele se batizou. E vimos aqui os domingos, quando não dá para ver, a gente assiste pela internet. E assim tem sido nossa vida, só de bênçãos. Esse casamento de vocês foi diferente. Alguns casam às pressas por outros motivos. Vocês se casaram às pressas porque decidiram colocar ali aquilo que Deus havia direcionado a vocês, não foi isso? Isso mesmo. A gente, como ela disse, né? A gente ficou com medo de Deus o livre acontecer o arrebatamento e nós ficarmos, né? E até mesmo porque para acertar, né? Porque como a gente vem aprendendo no Ministério Mudança de Vida, não tem como a gente ter uma construção sólida se a base for na areia, né? Então a gente tomou essa decisão para a gente resolver esse problema e daí então começar novamente a trilhar a nossa vida, só que sob alicerces mais fortes. Nesses 5 anos no Ministério Mudança de Vida, vocês vêm colocando em prática, exercendo a fé, e um ano, literalmente, tem sido melhor do que o outro na vida de vocês. Não é isso? É isso mesmo. Nossa, no primeiro ano que a gente veio, que eu te falei, 2015, muita coisa já mudou. No comecinho de 2016, eu já fui transferida para uma outra empresa, uma empresa adquiriu a outra, né? E com isso eu tive um aumento de salário muito bom, fui transferida de localidade, a empresa pagou um curso para mim de inglês numa das melhores escolas aqui da região de São Paulo. Então, assim, só bênçãos, só prosperidade, a gente foi ajustando as coisas. Daí, quando foi em 2017, ele sempre teve um sonho de abrir uma empresa. E ele trabalhava na parte de laboratório, resolveu pedir as contas de lá. Depois de 7 anos, abrir a empresa dele foi um super desafio. A gente começou a empresa com um carro, né? E, nossa, hoje a gente já tem 2 caminhões, vários caminhões agregados, porque abriu uma empresa de transportadora e também de consultoria na área de concreto. E aí, esse ano, a gente teve uma bênção, assim, fora do comum, né? A gente até fez uma festa, eu e ele, para comemorar esses dias, porque a gente conseguiu comprar uma carreta. Até ele pode até dar mais detalhes aí da parte técnica, mas foi incrível. E eu até falei com ele, né? A gente já pode dizer, estamos na metade do ano, mas a gente já pode dizer que esse é o melhor ano da nossa vida de todos os outros. Com certeza. Entre a compra da carreta também, no passado, nós tivemos a oportunidade de, se eu não me engano, 2016. Em dezembro de 2016, a gente fez um voto, certo? Onde a gente decidiu ofertar um valor bem considerável. Isso no dia 20 de dezembro a gente saldou esse voto. No dia 2, acho que no primeiro dia útil de trabalho do ano seguinte, eu recebi a ajuda da empresa a qual eu trabalhava, onde pagaram minha faculdade, que era exatamente o dobro do que aquilo que a gente tinha ofertado. Entendeu? Agora, em relação à compra da carreta, como eu posso dizer,
contrariando todo o cenário que a gente está vendo aí no Brasil e no mundo. Deus nos abençoou através de uma noite, de uma madrugada perdida de sono, onde eu tive o prazer de estar orando a Deus, e Deus está conversando comigo num novo segmento da nossa empresa, onde eu dei a ideia para ela de um novo produto, de um novo serviço, e ela no dia seguinte ela veio falar para mim que ela tinha um sentimento dentro dela que as ideias vinham de mim e ela teria que me apoiar. E a gente acabou adquirindo essa carreta que ela falou agora recentemente, com 100% recursos do banco, nada da gente contrariando todo o cenário político e econômico do Brasil. É importante ressaltar esse ponto que o senhor mencionou, de vocês estarem juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, em concordância, colocando em prática as direções que a bispa vem ensinando no altar, são dizimistas, assim como citaram agora, fazem ofertas desafiadoras, né, que chamam a atenção de Deus, e a vida de vocês vem só crescendo, evoluindo e em vários sentidos, não é isso? Sim, desde o começo a nossa vida só cresceu. Outro ponto também que nós crescemos foi a compra do nosso apartamento, porque a gente também tem um apartamento que nós não moramos lá, a gente tem ele como um investimento e deixa lá para aluguel. Mas sempre foi assim, a gente galgou sempre um degrau após o outro e sempre na direção de Deus, né? Eu gosto muito assim também de estar sempre falando que o principal de tudo que me trouxe para a fé foi a fé da minha esposa. Ela que começou. Eu no começo eu fui contra. No começo eu achava um absurdo uma pessoa que a gente não veio. Hoje a gente tem condição, mas no começo a gente não tinha. Então eu achava um absurdo você pegar 10%, colocar dentro do envelope e entregar dentro de uma igreja. Então por algum tempo, acho que algo em torno de 2 anos, eu fui totalmente contra. E após conversas, após ela vir conversando e vir lapidando, foi onde eu tomei a decisão de estar ingressando junto. Não foi apenas, como a bispa sempre fala, não é apenas vitória. Quem fica sentado esperando a vitória não vai chegar a lugar nenhum, porque todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta constante, só que você tem que ter no final do seu dia, você tem que ter a certeza que você lutou, mas você venceu. Entendeu? Não só no meio físico, mas também no meio espiritual, que é muito importante, porque uma coisa que a gente notou muito na nossa vida é que o seguinte, a gente antigamente recebia os conflitos, as batalhas, e a gente sentia muito aquele conflito. Hoje não mais. Hoje ela tem a filosofia de falar, tenho pena daquele que se levanta contra mim. Porque não fica. Não fica. Entendeu? Graças e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a gente está aí para dar esse testemunho. Hoje vocês têm uma história de sucesso, de vitórias. Vocês conseguem se ver. Hoje se passaram 5 anos. Se vocês não estivessem recebendo desse alimento, dessa direção que Deus tem usado a bispa, que tem dirigido a milhares de pessoas, vocês conseguem se ver como que estava a vida de vocês? Vocês conseguem fazer uma analogia como que estaria a vida de vocês hoje? Olha, a gente não teria tido coragem, ousadia para tomar tantas decisões, porque assim, a gente tem muita vitória, mas foi muita luta, né? Muita oposição. A bispa falou de Neemias hoje, né? O quanto que ele resistiu, o quanto que as pessoas se levantaram contra ele. No começo da abertura da empresa, a gente teve um milagre de que saiu o transportador que estava e entrou na nossa empresa assumindo 100%. Entendeu? Mas assim, teve gente que se opôs, teve impedimento de documentação, que a documentação estava certa, mas as pessoas não queriam analisar. Então assim, teve muita coisa. E a bispa sempre vai falando pra gente, tenha ousadia, tome iniciativa, não tenha medo. Eu tive várias promoções de lá pra cá, desde quando eu comecei aqui no meu trabalho. E tudo assim, que eu fui lá e pedi a promoção. E nunca levei um não. Mas você tem que ter a coragem, né, de se levantar. Outras coisas também importantes é a de reparação. A bispa falou muito de reparação. E eu, no começo, quando ela começou a falar sobre isso, teve dias, momentos de eu ligar para algumas pessoas e pedir desculpas.
pedir desculpas para minha chefe do meu emprego anterior foi muito difícil, né? Porque já tinha até se passado, nem lembro quanto tempo, uns 2, 3 anos, mas eu liguei, olha, Samília e tal, você lembra daquela situação? Quero te agradecer por tudo que você me ensinou, mas também quero pedir desculpas pela confusão, não sei o quê. Então, a gente também vai fazendo essas separações. É tudo coisas que a gente aprende aqui no altar. Em outros lugares, né, a gente já teve experiência de outros lugares. Às vezes não vem essa fé com tanta força, realmente, como é na palavra. Então, é por isso que a gente faz esse esforço de sair lá, de agora a gente mora em Paulínia, e vir para cá. E segundas e quartas, agora é propósito, todo dia a gente acompanha pela internet, entendeu? A gente está se alimentando dessa palavra, porque é isso que vai suprindo, que vai nos ajudando a progredir, a ficar mais perto de Deus. A gente entende que o mais importante não são bens materiais, isso daí é tudo complemento. O mais importante é a gente ter a nossa salvação, a salvação da nossa família, a paz, andar nos caminhos do Senhor, né? Então, tudo coisa que a gente vai aprendendo aqui. 2020, então, em meio à pandemia, toda essa confusão no mundo aí fora, vocês estão vivendo o melhor tempo de vocês, o melhor período da vida de vocês, não é isso? Com certeza. É como a gente disse, né? Contrariando todas as expectativas, estamos aqui para glorificar o Senhor e falar para todo o povo de Deus que é possível. Basta orar, ter fé e lutar. Outra coisa também que a gente esqueceu de mencionar no nosso testemunho é que quando a bispa pediu para a gente fazer aquele propósito de salário, não é de salário, é que a gente pediu lá para aumentar o faturamento em 10 vezes, É verdade. fomos atendidos também. A gente chegou a faturar muito, muito dinheiro em questão de um culto. Ela fez um desafio, ela falou, no meio de uma oração que ela estava fazendo, ela falou assim, você não tem fé? Fala que você vai ganhar 10 vezes mais. E a gente falou, nossa, 10 vezes mais, meu Deus. Não, nós vamos ganhar 10 vezes Era mais. muito dinheiro, assim, porque a gente, naquela época, a gente já ganhava muito, muito bem. E quando ela falou 10 vezes mais, ela pegou a palavra, ela falou, Renato, a gente vai faturar 10 vezes mais. Eu falei, meu, é absurdo. Nem jogador de futebol ganharia. E graças a Deus a gente conseguiu faturar 10 vezes mais. Hoje, abençoado, felizes, prósperos, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo. Hoje, podemos dizer que a maior riqueza do Senhor é ter uma mulher que ora, uma mulher que busca, que buscou pelo Senhor, que buscou pela família. O Senhor hoje, como exemplo, que valeu a pena a esposa do Senhor orar pelo Senhor, insistir pelo Senhor, o que o Senhor tem a dizer? Talvez essas pessoas que nos assistem agora, que talvez vivem uma realidade ruim e não sabe o que fazer e está lá perdida, e vê o testemunho do Senhor como exemplo, qual é a orientação que o Senhor deixa? A orientação é, primeiramente, né, se buscar a Deus, é o principal de tudo. Agora, eu tive a sorte de ser abençoado com uma esposa temente a Deus. Ela que foi o grande divisor de águas da minha vida, né? E basicamente eu segui o exemplo dela. Então muitas vezes você vai achar que é difícil você seguir a Deus, você vai achar que é difícil você dar a primícia da sua semana a Deus. E, na verdade não é difícil. Na verdade como eu posso dizer para vocês? Na verdade é o básico. O alimento, assim como é básico a gente almoçar, a gente tomar água, é básico a gente cuidar da nossa vida espiritual. E eu acredito que a partir desse conceito de você seguir a palavra, tudo se torna mais fácil. Então nada é empecilho, nada é dificuldade, tudo é bênção, tudo é graça. É que nem a gente vem falando sempre, um para o outro. A gente veio nesse mundo não para ser pequeno, a gente não veio nesse mundo fazer voto de pobreza. A gente veio nesse mundo para usufruir da graça de Deus, porque afinal nós somos filho dele, né? E qual pai que é o filho largado? Qual pai que é o filho derrotado? Nenhum. Feliz hoje. Graças a Deus, e muito. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Nossa, representa a nossa base, e eu não sei, tudo, acho que tudo, é um complemento. O Ministério Mudança de Vida, ele mudou de fato a nossa vida, justamente, faz jus ao nome. A gente tem aqui amigos
parceiros, a gente recebe ligações, é uma parceria que a gente tem muito grande. A Bispa, ela é uma influenciadora gigantesca na nossa vida. Então, é exemplo, é base, é tudo. Feliz. Muito. Obrigada.